Olá, queridos, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a sociedade inglesa do século XVII e exatamente sobre essa questão do contexto ideológico e religioso naquele período e naquela sociedade. Antes de tudo, lembra, a gente está falando do século XVII. Século XVII vai englobar os anos de 1601 a 1700, né? Então, para que a gente comece a entender um pouco mais sobre aquela sociedade, a gente precisa levar em consideração que estava havendo essas transformações econômicas e, consequentemente, estava acontecendo também problemas sociais. Porque lembra, a gente está falando de um processo de renascimento das cidades, então tudo isso leva muito tempo. Apesar de que a gente já tem esse processo desde o final da Idade Média, das pessoas ocupando mais as cidades, isso ainda não está muito bem organizado, não está muito bem estruturado. Então a gente vai começar a ver que essa migração dos camponeses para a cidade, ele vai se tornar uma prática cada vez mais presente e que isso vai somar também aos conflitos de questões religiosas, conflito relacionado a visões de mundo que levam em consideração a fé das pessoas. Então, na Inglaterra, além dos anglicanos, né, que eram as pessoas da religião oficial do Estado, havia também os católicos, que era um grande número de pessoas, e também os protestantes calvinistas, né, que são conhecidos como puritanos. E eles estavam organizados em diferentes grupos ideológicos. Os católicos, né, eles eram aqueles que tinham a fé cristã romana apostólica tradicional, que era muito aquela ligada à igreja da Idade Média, com os seus dogmas, seus rituais muito tradicionais, né? A gente tinha também os puritanos ou calvinistas, que tinha uma concepção de fé que foi desenvolvida ali na Inglaterra nesse período, nesse contexto, que vai muito unir uma visão de mundo agregada a concepções políticas e uma doutrina religiosa, né? E esse nome puritano ou puritanismo, ele está muito ligado a uma ideia de que eles queriam purificar, eles tinham essa ideia, essa noção de que eles tinham que purificar a fé anglicana, né? A concepção de fé anglicana, que é justamente qual é essa, né? O anglicanismo. Ele vai surgir, essa concepção do anglicanismo, ele vai surgir com o rompimento de Henrique VIII com a Igreja Católica, né? E aí isso vai acontecer no século XVI. E ele vai fundar, o rei Henrique VIII, ele vai fundar a sua própria igreja, que vai ser conhecida como a Igreja Anglicana ou Igreja Inglesa. E essa igreja vai ser uma ramificação dessa fé católica romana, né? Só que ela vai agregar ainda alguns elementos tradicionais, alguns rituais tradicionais, mas ela também vai agregar algumas outras concepções de ritual, de visão de mundo, ligada muito ao calvinismo. Seria interessante até que vocês pausassem o vídeo e dessem uma retomada, uma revisada na parte de reforma protestante, né, que é um conteúdo que vocês veem no sétimo ano, e aí seria até interessante dar uma retomada para isso, para depois voltar aqui para a gente conseguir dar prosseguimento, para que vocês consigam ter uma melhor compreensão do conteúdo. Então, no contexto do século XVII, esses puritanos, né, que eram um desses grupos religiosos, eles eram favoráveis à limitação do poder do rei. Que lembra? Eu apresentei para vocês que a sociedade inglesa ela era governada por um rei, né? Então era uma monarquia. Só que era uma monarquia parlamentar. O que significa? Significa que o rei ele não poderia governar de forma absoluta, de forma centralizada, né? Então, inclusive, existia alguns mecanismos como a Magna Carta, que ajudavam, né, nesse sentido de frear esse poder do rei, né, para que ele não governasse sozinho. Então, aqui nesse contexto do século XVII, a gente já vai ver
que vão ter grupos, no caso esses puritanos, que eles vão querer que esse poder do rei ele se torne cada vez mais limitado. Inclusive, alguns vão ser radicais ao ponto de querer que não tenha mais monarquia, mas que se implemente sim uma república, né? E aí do outro lado, os anglicanos e os católicos eles vão ainda continuar defendendo esse sistema de governo que seria a monarquia absolutista, né? Então, o rei, nesse contexto, que era o Jaime I, ele era anglicano e ele defendia, claramente, a religião oficial do Estado como o anglicanismo. Só que, qual foi o erro que ele cometeu? Ele começou a querer forçar as pessoas, né, quem era católico e quem era puritano, a se tornar ou então a seguir a religião oficial do Estado. E quem que era essa camada, quem que eram essas pessoas que eram da fé puritana? Era justamente burgueses, lembra, é uma classe social que está em ascensão, boa parte da aristocracia rural, lembra também uma outra parte da população que está se tornando muito rica e que inclusive vai financiar muito a questão do comércio marítimo, e também uma grande parte das camadas mais populares da sociedade, né? Então, o Jaime I, ele tomou uma ação que não era nada popular. E isso vai se tornar um grande problema mais lá na frente. E aí, é justamente durante esse período das perseguições religiosas que a gente vai ter que muitos puritanos, eles vão sair lá da Inglaterra, eles vão emigrar para a América do Norte e lá eles vão fundar colônias. E vão fundar as 13 colônias. E essas 13 colônias é que mais tarde vão dar origem ao que a gente conhece hoje como os Estados Unidos. Então isso é um assunto interessante também, para que vocês tenham em mente, que mais lá na frente a gente vai voltar a esse assunto e estudar um pouco melhor essa colonização na América do Norte, certo? Então, em 1625, quando Jaime I ele morre, ele deixa a Inglaterra, né, em meio a um grande conflito interno por ordem de perseguições religiosas. E quem vai assumir o posto, né, quem vai suceder esse rei, vai ser o Carlos I, que vai governar de 1625 até 1649. E ele também não vai fazer muita coisa para melhorar a situação, até porque ele concordava muito com o que o Jaime I estava fazendo. Então, muito pelo contrário, ao invés de tentar reverter a situação, ele vai. Então, ao invés do Carlos I ele tentar buscar uma harmonia social, buscar resolver esses conflitos internos, ele vai, na verdade, começar a se envolver em sérios embates com o parlamento, porque ele vai acreditar muito naquela ideia do direito divino, de que ele era esse soberano, ele era esse rei absoluto e que só ele tinha todo o direito de governar. E ele queria continuar nesse processo de imposição da fé anglicana para toda a Inglaterra. Então, esse contexto que a gente está percebendo de conflitos e de insatisfações das camadas, tanto populares quanto membros também do parlamento, justamente porque o Carlos I ele tem esse conflito com o parlamento, eles começam a se tornar queixosos, a se tornar não satisfeitos com o que estava acontecendo e vai criar esse contexto pré-revolucionário, certo? Que vai acontecer, vai explodir mais lá na frente essa Revolução Puritana, que vai receber esse nome justamente porque um dos principais grupos que vão estar envolvidos nesse processo revolucionário vai ser o grupo dos puritanos, certo? Então, a nossa videoaula de hoje é isso. Na próxima, a gente dá prosseguimento a esses acontecimentos com a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, certo? Então, até mais.